Oi, oi. Laura, é você. Bem-vinda na minha live, Laura. Tudo bem por aí? Vamos começar aí mais uma live. Encaminhar aqui pra galera. Mandando aqui pra galera, gente. Oi, oi, bom dia. Bom dia não, né, gente? É boa tarde já, 1 da tarde. Bem-vindos aí. Vamos falar de um tema super pertinente para os engenheiros e para os arquitetos, principalmente para os arquitetos. Letícia, bem-vinda. Vale Neto, tudo bem por aí? Oi, oi, Aline. Então, gente, vamos retomar as nossas lives semanais, né? Então, eu queria... Chegou hoje, ontem o meu equipamento... Nossa, tá lá na sala, deixei lá na sala. Poderia até mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma live sobre acústica, né? A gente tem falado, esses últimos tempos, a gente tem falado bastante sobre empreendedorismo e tal, mas agora vamos retomar aí todos os assuntos que vocês veem aqui nesse perfil de arquitetura, de interiores e de acústica. Então, oi Mari, bem-vinda, Elaine, galera que tá aqui no perfil há menos tempo. Bom, vamos lá. Por que dessa live, né? Nos últimos tempos eu tenho atendido muitos clientes de acústica, vocês sabem, e essa semana eu atendi uma cliente que eu fiz um projeto para ela há 1 ano atrás, bem quando eu decidi trabalhar com nicho de acústica. Ela me contratou, eu nem tinha equipamento ainda, eu tinha comprado equipamento, mas ele nem tinha chegado, eu nem tinha começado a utilizar o equipamento como medição de ruído. E eu desenvolvi o projeto para ela, uma psicóloga, uma clínica, né, de psicologia, elas executaram o projeto e agora essa mesma psicóloga tá indo para uma outra clínica, tá construindo uma clínica somente para ela. E aí a gente teve uma reunião, porque ela me ligou e falou, olha, Thaís, eu queria uma indicação de alguém para executar uma parede acústica, porque aquela parede que a gente fez, ela não foi ótima. Ela falou assim pra mim, eu daria nota 5. Aí eu falei, peraí, vamos ver o que aconteceu aí nessa parede. E aí a gente fez uma reunião e eu fui até o local para verificar, né, o que poderia ter acontecido. E aí eu pensei, né, em como que eu posso preparar melhor todo mundo que está aqui, todo mundo que seja da área de arquitetura, de engenharia, para essas questões que são conceitos básicos de acústica que a gente pode prevenir com o projeto, né? Que eu vejo assim que é uma área que é a parte de conforto acústico muito sensível, que a gente vê muito pouco na faculdade e que a gente acaba não colocando em prática no nosso dia a dia se a gente não tiver de fato trabalhando como consultor de acústica. Então resolvi fazer essa live, começar essa semana por essa live, que é uma live de como prevenir problemas acústicos, tá? Então eu separei aqui alguns pontos que eu acredito que se você fizer isso, você enquanto arquiteto, você não precisa ser especialista em acústica, mas precisa entender minimamente para você evitar que o seu projeto possua alguns erros que são erros de desenvolvimento de projeto. Não são erros que vêm por outra razão, senão pela falta de conhecimento e de aplicação desse conhecimento na concepção do projeto, tá? Então vamos lá, separei alguns pontos aqui, considerando, tá? Eu vou falar aqui considerando uma obra nova, tá, gente? Então, carrega o dedo aí no coraçãozinho, a gente vai dar início, encaminha aí para todos os arquitetos que vocês conhecerem, tá? Pra ter acesso a esse conteúdo que é de muita importância, de relevância, né? Principalmente porque a gente tem aí agora normas que a gente tem que atender, então é fundamental que vocês entendam basicamente como que funciona isso.
Então vamos começar. Tomando como base uma questão de uma obra nova, quando a gente vai pegar uma obra nova, primeira coisa que a gente faz é pedir um levantamento topográfico, né? Então a gente pede um levantamento topográfico e a partir desse levantamento topográfico, a gente começa a fazer as análises. A gente analisa a topografia, a gente analisa a via de tráfego. Oi, Nicolas, bem-vindo! Gente, o Nicolas é da Coen, da empresa que eu adquiri o meu sonômetro. A gente fez um treinamento hoje, Nicolas. Já comecei a entender como é que vai funcionar isso, essa brincadeira. Então, a gente analisa o topográfico, a gente analisa o posicionamento do sol, a gente analisa a altura da edificação ao lado. Oi, Mari, bem-vinda. A gente analisa tanta coisa, né? Vamos começar uma casa, a gente faz essas análises. Vamos começar uma empresa, vai ser um prédio comercial, vai ser uma escola. Quanta coisa a gente analisa lá na raiz do projeto, lá no começo, que é a planta baixa, é o levantamento topográfico, né? E aí, a gente acaba, muitas vezes, não analisando essa questão do ruído do entorno, né? Eu nem tô levando em consideração, nem estou cogitando vocês fazerem uma análise com um sonômetro, uma medição de ruído ambiental, não tô nem falando disso, mas eu tô falando assim, até porque isso também levantou essa questão desse assunto, porque a Bruna, uma aluna minha do Arquitetando Empreendedores, que também já foi minha aluna na Unic, me perguntou isso de uma situação que ela está vivendo lá na cidade dela, que é um lote em condomínio próximo a uma área de convivência, uma área de salão de festa, de espaço gourmet. E aí ela falou, Thaís, como que eu faço, né? Se eu tiver um lote perto do espaço gourmet, o que eu devo fazer? Então, gente, assim como para as outras questões, a gente tem que analisar sentido da via para poder posicionar os acessos, a gente precisa analisar topografia, orientação solar, várias coisas que a gente precisa analisar. A questão do ruído do entorno é um item que a gente precisa analisar, né? Que vocês, se vocês quiserem prevenir problema de acústica no começo do projeto, na concepção do projeto, isso é uma das coisas que vocês têm que fazer lá na fase inicial. Se você tem um checklist de itens que você tem que conferir nessa fase, inclua lá, analisar a questão do entorno quanto ao ruído. Então, se você tem uma marmoraria perto desse edifício, desse prédio, dessa casa que você vai construir, ou se é dentro de um condomínio, você tem um espaço gourmet, ou qualquer outra fonte de ruído, ou você está próximo de uma via de alto tráfego que gera muito ruído, né, devido ao alto fluxo de veículos. Sinalize isso lá na sua implantação, na sua planta baixa. Isso é um ponto muitíssimo importante. E isso a gente está falando do ruído enquanto o ruído externo, né? Não é um ruído gerado ali pela casa, pela edificação que você está fazendo. É um ruído que pode interferir, um ruído que vem de fora, tá? Depois tem a questão... Matheus querendo entrar aqui na nossa live, gente. Então, a gente tem que analisar isso e colocar. E se for diagnosticado esse ruído, o que a gente tem que fazer? A gente precisa proteger nossa edificação desse possível incômodo, né? Então, se a gente estiver falando de um ruído de tráfego, também outra ex-aluna minha, Dani, também veio com uma situação dessa, de um cliente dela, que comprou uma casa e a casa está numa avenida muito movimentada, que antes o cliente não percebeu. E agora o primeiro quarto da casa é o primeiro espaço voltado para essa via de alto tráfego. Então, é preciso fazer uma análise e, uma vez diagnosticado um ruído que possa incomodar, a primeira coisa que o arquiteto... Matheus é ruído de fora. Exatamente, Elaine. Matheus, no caso, é um ruído aqui de fora. Aí, se você diagnostica esse ruído lá no momento de projeto, o que você pode fazer? Primeira coisa que você pode fazer, pegar o seu programa de necessidades, classificar os ambientes enquanto áreas sensíveis ao ruído ou áreas não tão sensíveis, né? Que seria o quê? Dormitórios são áreas sensíveis, talvez uma sala de descanso, uma sala íntima de TV, em que a pessoa passam prolongados, né, períodos de tempo, é classificado como um ambiente de permanência prolongada,
deixar esses ambientes de uma forma que a edificação fique protegida, deixar esses ambientes para o fundo, menos expostos a esse ruído. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua planta, sua implantação, vai posicionar do mesmo jeito que você posiciona todos os condicionantes do seu projeto, uma saída de água de esgoto, uma lateral do condomínio que seja uma circulação de servidão, o posicionamento do sol, você vai marcar ali que tem um ruído que pode incomodar. Então, na hora de você desenvolver o seu projeto, você vai pegar esse setor das áreas mais sensíveis, que vamos colocar aqui que são os dormitórios, né? Você vai posicionar isso como uma área sensível e vai colocar a edificação de tal forma que as áreas sensíveis fiquem longe das áreas ruidosas, do elemento, da edificação, da fonte de ruído que você diagnosticou nesse contexto inicialmente lá na sua implantação. E isso é uma coisa muito simples de fazer, né, gente? Você dá um Google lá no terreno que você está fazendo o projeto, você já consegue ver o que tem no entorno. Então, se tem uma casa noturna, se tem uma distribuidora, uma marmoraria, uma amiga minha mora do lado de um hotelzinho de cães, por exemplo. Isso tudo, gente, você tem que levar em consideração antes de começar a desenvolver o seu projeto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Em relação ao projeto que você vai desenvolver, se existe ou não uma fonte externa que possa, algo externo que possa ser uma fonte de ruído que possa gerar incômodo. E aí tomar as medidas cabíveis para que no seu próprio projeto as áreas sensíveis fiquem protegidas. Como que seria isso? Deixar as áreas protegidas o mais afastado possível, desenvolver a arquitetura de uma forma que esteja fechada, esteja protegendo, então assim, edificações em U, edificações em L, né? Se você desenvolve uma casa toda aberta e posicionada de frente para esse ruído, você está favorecendo, né, a transmissão e a chegada. A chegada você não tem como evitar, porque a não ser que você fizesse um muro muito alto, mas você pode posicionar e projetar de forma a ser uma edificação mais protegida do ruído que chega, né, chega até ali. Ponto 2. Do ponto de vista de uma obra nova, que a fonte de ruído está dentro da obra, né? Então, assim, se o seu cliente, você está projetando uma casa e o seu cliente pede para você fazer um estúdio, você tem que fazer a mesma análise internamente. O estúdio é a fonte de ruído e os dormitórios são as zonas sensíveis. Então você vai pegar esse estúdio, vamos supor que seja um sobrado. Você vai pegar esse estúdio e vai posicionar o estúdio no térreo e os quartos em cima? Não, né? Então você pode muito bem tentar posicionar no desenvolvimento do projeto de uma forma em que a área ruidosa fique longe ou que ela fique com divisas com outras áreas de permanência transitória ou baixa permanência, como áreas de serviço, lavanderia, despensa, depósito, garagem, né? Que você vai colocar um som ali e não vai incomodar. Então imagina, se você coloca com uma parede que divide com uma área sensível, o que você vai ter que fazer, já que você não preveniu isso no projeto? Você vai ter que investir em materiais de alto desempenho. Então, existem várias formas de você ter um desempenho acústico melhor, sem ter que gastar propriamente com materiais de alto desempenho. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, né? O primeiro deles, quando a fonte de ruído está fora, para você proteger a sua edificação, e quando a fonte de ruído está dentro, que você também tem como proteger a sua edificação, né? Colocando isso longe. Como que você faz isso? Classificando os ambientes, aqueles que são sensíveis ao ruído, aqueles que são geradores de ruído. Então, por exemplo, eu tenho outro caso de um ambiente comercial para citar para vocês, que é uma cliente muito querida minha, tem uma lavanderia industrial. Então, o que aconteceu? Ela começou com uma empresa pequena, tinha o setor administrativo da lavanderia e o setor industrial da lavanderia, com equipamentos que lavam a roupa, centrífugas que secam, depois equipamentos que passam a roupa. E a empresa dela foi crescendo e aconteceu que o setor
que gera ruído ficou do lado do setor administrativo, que é o setor sensível, porque as pessoas estão ali trabalhando, elas não estão usando um protetor auricular, né? E estão desenvolvendo funções que exigem concentração, que exigem privacidade, que exigem silêncio. Então, nesse caso, a mesma coisa. Ao invés de pegar e gastar muito para tentar elevar o desempenho da edificação como um todo, do sistema construtivo, a primeira coisa que a gente fez, a gente tirou o que era mais fácil, a gente tirou o setor administrativo do lado que estava realmente parede de divisa mesmo, com o setor industrial. Só de fazer isso, gente, a gente não precisou usar tecnologia muito avançada. A gente afastou o setor administrativo do setor industrial e isso automaticamente já gerou um conforto acústico para quem trabalha no local. Porque a minha cliente em si, ela falou, olha, Thaís, eu tô aqui há anos, eu me habituei com esse barulho, eu não me incomodo, né? Conscientemente, mas o organismo da pessoa que está submetido a um ruído constante por horas, a pessoa fica mais irritada, a pessoa fica sensível, pode ter outros sintomas como enxaqueca, gastrite, irritabilidade, enfim, várias doenças que podem vir decorrentes da exposição ao ruído por longos períodos de tempo, né? A gente tem até norma que fala sobre isso. Então, assim, eu já falei aqui então sobre duas coisas, né? A primeira, quando o ruído está fora. Segunda, quando o ruído está dentro. Então, quando você enquanto arquiteto, for desenvolver um projeto, coloca lá no seu checklist, junto com a análise da topografia, do entorno, colocar essa análise quanto ao ruído, né? Porque é muitíssimo importante. Como é difícil quando a gente se depara com um espaço que tá todo pronto, tá lindo, tá super bem projetado do ponto de vista, assim, estético, mas ele não tá funcional, ele não tá atendendo, né? E eu digo isso, gente, porque eu atendo de forma recorrente, praticamente 80% dos clientes que eu atendo, eles vêm de um outro arquiteto que acabou não pensando na questão acústica e aí depois que o ambiente estava pronto, o ambiente estava pronto, o cliente sentiu essa necessidade de buscar um consultor de acústica para solucionar este problema. Então, eu atendi assim, ó, nos últimos tempos, escritório de advocacia, clínica de psicologia, clínica de ginecologia, de endocrinologia, restaurantes, igrejas. Então, assim, é muito recorrente a gente ter que fazer correções em espaços que já estão prontos. Então, é muito importante a gente difundir isso para que a gente possa elevar o nível do projeto, né? Bom, então, o que a gente faz uma vez diagnosticada essa questão, né? Quando a fonte está fora, você pode, arquitetonicamente, você pode projetar para que o próprio edifício proteja as áreas sensíveis deste som. E quando a fonte de ruído está dentro, você pode, mesma coisa, você pode já, inicialmente, já projetar a deixarem as zonas ruidosas afastadas das zonas sensíveis. Bom, segunda coisa que é muitíssimo importante, né? Ter em mente os conceitos claros de isolamento e de condicionamento, né? Então eu escuto muito assim, eu tô com um problema de ruído, eu vou colocar uma espuma pra isolar. Alguém já falou isso, ou já pensou isso, ou já escutou alguém falando? Então assim, quando você está com um problema de ruído que tá vindo de fora, que tá incomodando, você não precisa colocar uma espuma, você precisa isolar este som. E a espuma, ela absorve, sim, ela acaba diminuindo o som na parte interna, sim, só que a função principal dela não é isolar, gente, a função dela é absorver, é elevar a qualidade sonora na parte interna, dependendo da função daquele espaço. Então, assim, espuma a gente usa para locais de uso próprio acusticamente, estúdios, cinemas, auditórios, teatros, igrejas, dependendo do local que a gente vai colocar uma parte de absorção. Mas quando você tem um ruído que está fora,
você precisa isolar. E como que a gente isola? A gente isola, né, quando a gente cria uma barreira, uma interrupção no caminho que esse som está percorrendo. Como assim? O som, ele se propaga através de um meio, certo? Então, se o som que está me incomodando tá lá na churrasqueira do meu vizinho e eu tô escutando esse som aqui, ele está vindo pelo ar, né? Se eu estou aqui no meu apartamento, esses dias eu tava fazendo uma live e o meu vizinho começou com uma furadeira. Essa furadeira, eu estou ouvindo, possivelmente, a furadeira do andar de cima, eu estou ouvindo, e o som está chegando pela estrutura, então por meio sólido, e pode ser que o som também esteja vindo pela janela, então também pela fonte, pelo meio aéreo. Então, como que eu faço para minimizar esse incômodo, né, aumentando o isolamento? Quando eu interrompo, quando eu consigo bloquear a transmissão desse som. Se ele tá vindo, então, pelo ar, eu preciso isolar, né? Então, qualquer fresta que eu deixar na minha janela, na minha porta, por debaixo da porta, qualquer frestinha que tiver passando ar, tá passando som, porque o ar é um meio que transmite o som. Tudo bem até aí? Então aí chegamos, né? Aí cheguei nessa cliente dessa semana. Eu fui lá e ela falou: a parede que você projetou, eu dei nota 5. Vamos projetar uma parede melhor. E, gente, a parede que eu tinha projetado era assim, ó: 2 folhas de gesso, manta e 2 folhas de gesso. Ou seja, eram 4 placas de gesso e manta, um miolo de manta. Aí eu cheguei lá e a porta era uma porta dupla de madeira, mas a fresta tinha uma fresta tipo de quase 1 centímetro que fazia, porque era uma porta em MDF dupla, porém produzida aqui localmente, e tinha uma fresta embaixo, né? E a parede, essa parede boa, eles pararam a parede no gesso, não fizeram a parede até a laje. Então o que acontece? Não adianta a gente ter um material bem especificado, um sistema que vai isolar, se o som, quando ele vai por cima, ele atravessa a única placa de gesso do forro, chega num pleno e consegue se deslocar livremente ali em cima, entre o gesso e a laje. Ou esse som que está sendo conversado, gerado dentro do consultório, passa por debaixo da fresta da porta e vai para o corredor, vai para a área de sala de espera. Então, gente, quando a gente tem um som que a gente precisa isolar, que a gente precisa bloquear o acesso dele, a gente tem que pensar qual que é o meio que ele está sendo transmitido. Se o meio for aéreo, né, se for pelo ar, um meio gasoso, eu preciso fechar, eu preciso colocar um elemento que vede, que não passe nenhuma fresta que não tenha nenhuma fresta aberta, que não passe ar, para que assim também não passe som. Tudo bem até aqui? Tem gente conversando aqui, não consegui nem ler. Pena que não vou poder permanecer. Sucesso, grande abraço. Aí, nossa, nem me fale. Já fui parar na justiça por causa do barulho em apartamento. Exatamente. Então, acho que alguém solicitou aqui pra participar da live. Tem uma carinha aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Às vezes a pessoa solicita sem saber. Não apareceu. Então, é muito importante. Se o som tá vindo pelo ar, é importante que o som... é importante que você bloqueie. Outra coisa que é importantíssimo falar sobre isolamento. O isolamento é um critério, é uma questão na acústica que ele é dado, ele é diretamente proporcional ao peso por metro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais pesado o elemento, mais isolante ele vai ser. Então, se você tem ali, que nem um cliente esses dias me ligou, tinha um forro de compensado, gente, um forro de compensado. Se a pessoa tem um forro de compensado ou tem uma laje, vocês concordam que o peso por metro cúbico é totalmente diferente e isso vai ditar um isolamento totalmente diferente, certo? A mesma coisa se eu estiver falando de uma parede simples de gesso, com 2 folhas, né, 2 placas de gesso, com o miolo vazio,
e eu tiver uma parede de concreto ou uma parede de alvenaria também. Isso vai ser totalmente diferente o resultado no isolamento, certo? Então, é importante o arquiteto, quando estiver especificando, pensar nisso, tá? Então, assim, no começo do ano, o primeiro projeto de 2020 foi um escritório de advocacia, lindo escritório. E ele falou, Thaís, eu não tô aguentando, todo mundo escuta tudo da minha sala. Eu cheguei no escritório dele e a sala dele era um aquário de vidro com porta de abrir, só que a fresta do blindex, simples, sem caixilho, a porta do blindex, gente, ficava um dedo de distância, tá? A sala dele dividia com uma sala que era uma sala administrativa, a secretária ou o estagiário ficava naquela sala, além do vidro que dividia entre essa sala e a sala do advogado e a sala do estagiário, era um móvel. E o móvel não tinha fundo. Quando eu abria a gaveta, eu via lá do outro lado da sala. Gente, como que um projeto dessa forma pode ter desempenho? Me fala. Não tem como, certo? Então é importante você, enquanto arquiteto, você, não sei se é engenheiro ou designer, enquanto projetista, conscientizar este cliente que às vezes a solução, porque eu não sei se foi o arquiteto que quis essa solução, muitas vezes o próprio cliente fala, eu quero um escritório todo de vidro. Então é importante você, enquanto arquiteto, falar, olha, a porta de correr não vai ter desempenho de isolamento, porque ela tem fresta entre a folha da porta e a parede. Mesmo fechada, você tem uma fresta enorme de fora a fora na altura da porta. Fazer um escritório fechado todo em vidro, só se você tiver uma porta com um perfil, um caixilho de PVC, de madeira, tiver um contato que você vai conseguir fechar realmente sem ficar fresta nenhuma, certo? Então é muitíssimo importante. Isso, gente, é uma coisa de conceito do arquiteto. É uma coisa que você não precisa ser consultor de acústica ou especialista em acústica. Apenas entender que isolamento depende do peso por metro cúbico. Então, se você faz uma parede muito leve, ela não vai isolar. Ao mesmo tempo que não adianta você colocar uma parede de tijolinho maciço ou de tijolo de concreto e colocar uma porta leve ou uma porta de correr, ela vai transformar o seu sistema construtivo, vai fragilizar ele, vai fragilizar essa solução, porque tendo fresta, tem a transmissão do som. Tudo certo até aí, gente? Existe alguma espécie de placas com vácuo para a parte interior para vender no mercado? Química em gotas. Não entendi a pergunta. Placas com vácuo? Vácuo para a parte interior para vender no mercado? Eu não sei o que você quis dizer com placas com vácuo. Se você puder explicar melhor. Mas então continuando esses conceitos, né? E se o som estiver sendo transmitido do andar de cima? O que é importante entender? Que o som em apartamento ou em edifícios, ele é transmitido pela estrutura, né? Porque principalmente se você tá com uma furadeira na parede, tá na alvenaria. A alvenaria tá diretamente em contato com a estrutura, que normalmente o nosso sistema mais utilizado no Brasil é um sistema de concreto armado convencional. Ou seja, desde lá do térreo até o último andar, toda a estrutura está conectada, né? Então, enquanto tiver energia sonora, enquanto esse som, esse ruído, essa transmissão até de vibração tiver força, ela vai se propagar ao longo da estrutura. Então, eu tô aqui no 7º andar, o meu vizinho do 9º, que tá fazendo a reforma aqui atualmente no meu prédio, ele trocou o piso, deve estar quebrando parede, não sei, agora já tá mais silencioso. Mas parecia que tava aqui em cima da minha cabeça, no 8º, e não, tava lá no 9º. Assim como é muito frequente que a reforma, o ruído tá sendo gerado no andar muito em cima e as pessoas lá embaixo conseguem escutar. Por que isso? Porque o som e a vibração e o incômodo, ele se propaga pela estrutura, por meio sólido. Então, como que eu faço para prevenir este ruído? Gente, se você está projetando algo que vai gerar ruído, por exemplo, você está desenvolvendo algum projeto, vamos dar um exemplo aí de até um cliente nosso,
vai estar desenvolvendo um projeto que vai ter uma academia, que vai ter um boliche, que vai ter um espaço gourmet, ou que vai ter uma brinquedoteca, qualquer coisa que esteja alto, seja num andar, que possa ter unidade habitacional ou ter uma área que exija privacidade, exija silêncio, você precisa desconectar esse ambiente ruidoso da estrutura do prédio. E como que a gente faz isso? Utilizando, lá na época já da construção, sistemas de mantas com contrapiso flutuante, né, que a gente chama esse sistema de piso flutuante, para que o impacto que é gerado aqui no andar de cima tem aqui tem o piso, tá, assentado em cima de um contrapiso, aí aqui embaixo tem uma manta e depois teria a laje aqui embaixo. O que acontece? O ruído que é gerado aqui encontra um elemento resiliente, encontra um elemento que vai dissipar o som ao invés de transmitir. Porque algo rígido com algo rígido, uma parede com uma estrutura, eu tô aqui furando a parede com a furadeira, esse ruído em contato com outra superfície rígida vai ser transmitido. Se eu coloco uma borracha ali no meio, a borracha vai interromper essa transmissão. Conseguem entender? Então, gente, você pode fazer isso lá naquele caso que eu falei, no estúdio, dentro de uma casa, ou se for tudo que você vai colocar de elementos, né, para interromper essa transmissão, né? Ou num espaço gourmet, num prédio, numa brinquedoteca. Esses tempos atrás eu fui visitar uma obra que está desenvolvendo todo o piso, todo um pavimento intermediário, que é um pavimento de lazer, tá? E não tinha ainda pensado nessa solução. Então, assim, é muito importante, enquanto arquiteto, explicar isso, tá? Se for ao contrário, é o mesmo conceito, em ruído, em baixo ruído e em cima sensível. Sim, também a mesma coisa. Eu também tô com um cliente assim, né, Lê? Até você tava lá no escritório, esse cliente ainda não resolveu totalmente o problema dele. Principalmente se essa unidade, que nem eu falei, esse pavimento de lazer tiver intermediário e tiver habitação em cima, o ruído que tá batendo aqui da academia, por exemplo, o peso que joga no chão aqui no pavimento intermediário, ele entra em contato com essa laje e sobe para o pavimento 1, 2, também vai escutar. Vai escutar o ruído desse ambiente ruidoso, tanto por meio sólido, quanto pela janela, pelo meio gasoso, pelo ar, pelo ruído aéreo, som aéreo. Então, vai acontecer também. Ou seja, enquanto você não entender isso, possivelmente você vai projetar ambientes que vão ter problema de acústica posteriormente, né? Então, assim, quanto antes você resolver esse tipo de problema lá no projeto, especifica um piso flutuante, especifica um elemento que o peso por metro cúbico seja razoável para a atividade que for desenvolver, né? E aí a gente ainda tem o outro problema, que é o problema de condicionamento, né? Então, o problema de condicionamento, vamos dizer assim, que algumas pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis. Assim como o conforto térmico, o conforto acústico, ele é muito relativo, né? Tem pessoas que se sentem à vontade e estão bem com 18 graus e o ar-condicionado, né? E outras estão com muito frio, preferem 23 graus. Então, o conforto acústico é semelhante, ele é muito subjetivo, vai depender de pessoa para pessoa. Mas, dependendo do uso do espaço, a gente também tem normas ou tem parâmetros para seguir quanto ao tempo de reverberação, que é o quê? É o tempo que demora para decair 60 decibéis a partir do desligamento de uma fonte de ruído. Ou seja, vamos lá trazer para um caso, né, para um exemplo. Se você está numa igreja
e que a pessoa lá tá falando e você não escuta com clareza o som, né, que a voz do pastor ou do padre, porque o som chega confuso aos seus ouvidos, provavelmente o que está acontecendo, tá? O elevado tempo de reverberação está gerando uma confusão aí entre o som direto e o som reverberado, aquele que bate nas paredes, no teto, no chão e chega aos seus ouvidos misturado. Então você não tem uma clareza. Muitas vezes você não tem inteligibilidade, que é o quê? Que é a capacidade de entender a palavra falada. Não tem musicalidade, que é a compreensão da música. Então, é muito importante que você fique atento a isso, né? Dependendo do espaço que você estiver projetando. E ainda levanto uma outra questão, que é a questão não só de norma, mas a questão de conforto, né? Porque o som, quando você tá num ambiente assim que tá um som adequado, você se sente aconchegado, você se sente confortável mesmo, né? Então, um tempo atrás, uma cliente me procurou também porque ela falou assim que ela estava construindo uma casa, que a casa dela estava quase pronta e que ela tinha ido jantar ou tinha ido num evento na casa de um amigo que era muito parecido com o projeto dela e ela não sentiu bem, ela sentiu aquele ruído, chegou em casa com o ouvido zumbindo porque ficou ali naquele espaço gourmet de uma casa por algumas horas e estava se sentindo assim atordoada. O que quer dizer isso? Que o elevado tempo de reverberação, né, naquele espaço, a pessoa se sente incomodada, né? Então, é só para um estúdio que eu preciso de um tempo de reverberação adequado? Não, né? Muitas vezes você coloca lá no espaço gourmet só granito, vidro para todo lado, piso porcelanato, mesa de vidro. E o que acontece, gente? O som tá ali, ele não encontra nenhum material absorvente, ele só encontra material reverberante. Então, fica por ali, as pessoas falam alto, ligam o som, ou tocam um instrumento, um violão. O que acontece? O som fica ali e isso gera incômodo. Então, é preciso pensar nessa questão de conforto não só para os ambientes específicos de acústica, né, de uma função acústica como um estúdio, uma cabine de som, um estúdio de gravação, não é só para esses ambientes, né? É preciso pensar nisso independente. Então, o que poderia ser feito? Mesclar uma placa de madeira perfurada, um forro de madeira ripado com uma manta, um material mais poroso para as poltronas, para as cadeiras, uma mesa de madeira, ou seja, equilibrar, né, para poder equalizar o som. E a hora que a pessoa chega, por mais que tenha um monte de gente falando ao mesmo tempo, que fique um ambiente confortável. E essa realidade, gente, é a mesma lógica para os restaurantes, para os espaços gourmets, para os ambientes de shopping, praças de alimentação, enfim, muitos ambientes têm a mesma lógica, né? Então a gente recebe muito isso e para o cliente é muito importante. Para o cliente que foi lá, contratou um arquiteto, desenvolveu, pensou em tudo, pensou na tipologia, na fachada, nos materiais, pensou na funcionalidade, atendeu a Anvisa para poder aprovar ali o projeto. Aí a hora que ele inaugura o restaurante, o cliente não consegue passar a noite inteira comendo, bebendo um vinho ali. Se sente incomodado. Imagina como isso não reflete de forma negativa para ele. O cliente entra, tá lindo, né? Tem materiais caros, tem revestimentos, né, diferentes, que são novos, que atendem aí as tendências, mas o cliente não fica confortável. O que ele faz? Ele come e vai embora. Muitas vezes ele não volta, né? Por quê? Porque o cliente também tá cada vez mais exigente. O cliente tá cada vez mais seletivo, né? Então, é muito importante isso. Então, se você está desenvolvendo um projeto, se o cliente já vai investir fazendo um forro, colocando um revestimento, por que não esse revestimento ele ser bonito e ser funcional, né? Então, é preciso desenvolver
essa consciência de projeto, né, no cliente. Muitas vezes, quando a gente está falando de um espaço aqui para Cuiabá, para Mato Grosso, que é muito quente, o arquiteto já se antena direto na questão térmica, né? Já projeta pensando na insolação, nas manchas de sol, já projeta pensando numa marquise para poder segurar esse sol. E é a mesma coisa com o som, né? Muitas vezes você está lá projetando um ambiente que está próximo de um aeroporto, que você, na arquitetura, você poderia também prevenir. Subindo um muro, intensificando a vegetação, aumentando uma marquise, fazendo com que a própria arquitetura seja bela e funcione como uma barreira acústica, né? Basta você começar desde o princípio utilizando esse raciocínio. Então, nós, enquanto arquitetos, a gente tem sim o poder e acredito até que o dever de desenvolvermos os projetos desde o momento, desde a fase inicial, com essa ótica, né? Do mesmo jeito que acessibilidade, né, já é uma questão básica, assim como sustentabilidade, conforto térmico, acústico, eles estão dentro da sustentabilidade. Então é algo que a gente precisa pensar independente da natureza do projeto. Independente se é residencial, se é comercial, se é industrial, enfim, independente se de qualquer outra coisa, a gente pode fazer esse trabalho de prevenção. E se for algo muito complexo, eu estou fazendo uma escola e dentro da escola tem um auditório. A escola por si só já merece um consultor acústico para esse projeto, né? Porque a inteligibilidade e o condicionamento interno dentro da sala de aula interfere diretamente no aprendizado dos alunos. Mas muitas vezes acontece do mesmo jeito do restaurante. Só depois de estar inaugurado, só depois de perceber os danos, só depois de esse primeiro investimento já foi feito de forma errada, é que a gente chega lá para tentar solucionar. Então é muitíssimo importante analisar essas questões de entorno, classificar as áreas sensíveis e as áreas ruidosas dentro dos ambientes, dentro do escopo do programa de necessidades, tá? Porque aí você já pode se preocupar. Isso, gente, se a gente for fazer uma análise aqui, basicamente todos os projetos a gente consegue classificar as zonas ruidosas das que exigem silêncio, das que são sensíveis. Então, por exemplo, até eu estava com uma cliente de uma clínica odontológica. Uma clínica odontológica tem um ambiente ruidoso? Gerador de ruído? Tem, que são os geradores, são as máquinas, são os equipamentos, né? Então tem uma casa de máquinas que exige uma atenção, porque senão você vai colocar a casa de máquinas do lado do espaço de atendimento do paciente e você vai submeter aquele profissional a um ruído excessivo todo o tempo do trabalho dele. Às 8 horas, 10 horas que ele ficar ali trabalhando, ele vai estar do lado da casa de máquinas. Então, das duas, uma. Ou você distancia a casa de máquinas do espaço que é sensível, que exige mais silêncio, ou você investe numa solução que isole, né? Ou seja, num sistema construtivo mais eficiente, com maior desempenho acústico, né? As áreas de residência, a mesma coisa. A gente, vamos dizer assim, que o elevador é um gerador de ruído, né? As casas de máquinas de elevador, as bombas, os exaustores, né? Para quem tá na cobertura. Então, isso tudo é uma questão a se pensar. Para quem tá nos primeiros pavimentos, tiver próximo de salão de festa, academia, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira. Todos esses espaços exigem atenção. São geradores de ruído que, se tiverem contato direto com uma área de silêncio, vai precisar de um projeto. Aí, ó, o meu ruidinho chegou aí, tá batendo na porta. Tava lá embaixo. Então, é importante para praticamente tudo. Num restaurante, o setor de entrega, o setor de cozinha é um espaço ruidoso. Quem já teve num restaurante que a cozinha era aberta e bate panela o tempo inteiro? Então precisa pensar nisso, né? Aí o próprio salão, né, é um espaço ruidoso, porque o público tá ali e o público tá conversando. Então precisa se pensar ou numa solução de forro ou uma solução de parede que tenha maior desempenho. Ó, estão escutando, gente? Começou uma bateção aqui, ó.
que é esse ruído? É um ruído que tá vindo pela estrutura do prédio, né? É um ruído de impacto, tá? Então, gente, vocês têm perguntas? Perguntas? Já estamos aí a 45 minutos, gente. E então, como que o arquiteto consegue prevenir? Gente, primeira coisa, não esqueça que exige que qualquer projeto precisa dessa questão do conforto acústico desde o primeiro momento de desenvolvimento do projeto. É importante que você leve em consideração, independente da natureza desse projeto. E muitas vezes a própria casa mesmo vai exigir isso. Então, se você está fazendo um projeto, vai colocar a cabeceira da cama na parede que tem um vaso sanitário com válvula de descarga, não é legal. Separa isso. Você vai colocar o espaço, de repente, de uma lavanderia na mesma parede de um dormitório que você tem uma cabeceira da cama, não é legal, entendeu? Então, olha para o seu projeto e dá uma olhada o que você pode melhorar, tá? Do mesmo jeito que você analisa a interferência do sol, da insolação, dos ventos da topografia, faz uma análise do ponto de vista acústico, dá uma olhada, vê se você pode já, com pequenas modificações no seu projeto, minimizar qualquer problema futuro daquele usuário, né? Então, isso acontece muito, a gente pega muito projeto desse jeito e só de você parar um minuto para dar atenção para isso, você pode economizar muito financeiramente, né, para o seu cliente, e você pode também trazer um nível de projeto melhor para ele, um nível de satisfação mais alto para o seu cliente ou para o usuário daquele estabelecimento. Se for um restaurante, se for um hotel, né? Qualquer coisa que seja. Então, se você estiver projetando um prédio, então assim, por exemplo, até acontece uma coisa, muitas vezes no projeto tem unidades habitacionais, prédios com 4, 6 por andar. Então, quando você tá ali com a planta baixa, se você colocar um dormitório que exige silêncio, do lado do outro lado, um outro apartamento com uma área ruidosa, seja uma cozinha, uma lavanderia, você tá ali com dois ambientes com classificação opostas que provavelmente vão trazer problema. Então, como que você faz nesse caso? Você vai ter que investir mais no isolamento para poder proporcionar esse conforto que não foi possível através do distanciamento desses ambientes, certo? O que mais, gente? Já acho que é isso, acho que a mensagem é essa. Já estamos em 50 minutos de live, eu vou abrir para perguntas. Quem tá aí? Passou muita gente por essa live hoje, gente, olha só. Quem que ficou aí? Quem são os fortes? Pablo Vivan. Quem são os fortes que estão aí? Conversem comigo. Mandem um oi aí, mandem um joinha. Se vocês tiverem dúvida, mande as perguntas. Bruna. Muito bem, Bruna. Falei do seu caso aqui no começo, foi uma das questões que me inspiraram para essa live, Bruna. Aquela pergunta que você fez do condomínio fechado. Te vi no Érico, parabéns, obrigada. Bastante gente me viu no Érico e tá aqui agora comigo. Lê tá aí também, que bom. É isso, gente, ó, teremos live na quinta-feira à tarde. Eu vou ver se quinta-feira de manhã ou se quinta-feira à tarde, mas talvez não dê tempo pra fazer de manhã. Então, teremos mais uma live essa semana, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, vou separar também um outro dia pra gente falar sobre o meu equipamento novo, vou mostrar pra vocês. Chegou, eu estou muito feliz, eu estou passando ainda pelos treinamentos do equipamento, né, pra poder aprender a mexer, mas eu tô muito feliz porque ele tem muitas funcionalidades, muita tecnologia, GPS integrado, tudo digital, dá pra acessar pelo celular, pelo computador, eu tô muito feliz. Mas eu tô aprendendo ainda, então na primeira medição a gente vou ver se eu arranjo alguém para ser um cameraman para mim ou camera woman para poder gravar e medir, pra gente poder fazer uma live assim durante uma medição, que
que eu acho que é uma coisa bem legal, que eu tô com essa ideia faz algum tempo. E é isso, gente, elevar o nível dos nossos projetos pra gente poder ter o cliente satisfeito, né? Não fazer o cliente gastar 2 vezes com gesso, com piso, com parede, com janela, com nada disso. E não é difícil, né? É basicamente entender o conceito principal da acústica, que é a questão do isolamento e do condicionamento, certo? Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Oi, Carlinha. Beijo, beijo, gente. Até a próxima.